Nós fomos chamados para ser a luz do mundo. E a luz, a lâmpada, como vocês podem observar, a lâmpada ela está num lugar bem visível, um lugar que dá para clarear essa sala. A gente não coloca a lâmpada debaixo da cadeira, bem escondida. A gente não coloca ela naquele lugar. A gente coloca num lugar onde pode ser visível, num lugar onde ela realmente brilhe, onde ela faça a diferença. E é esse lugar onde nós precisamos estar. Nós precisamos estar no lugar onde você faça a diferença. Você precisa estar no lugar iluminado, onde você consiga iluminar as pessoas, onde você consiga iluminar as vidas. E o sal ele sem gosto, ele não serve para nada. Ele é jogado fora. Então nós somos sal e nós somos luz. Nós precisamos estar no lugar onde nós somos necessários, onde a nossa luz brilhe. Nós precisamos estar nesse lugar. E o nosso sal, a gente como sal, a gente precisa transformar os lugares, porque o sal ele transforma a comida. Sim, você sente quando está sem sal, você sente quando está muito sal. A gente consegue sentir isso. Bom, e talvez a gente se veja como dessa maneira, como em Mateus 5, às vezes a gente está debaixo de um cesto. A gente às vezes se vê dessa maneira, se vê como debaixo de um cesto que não tem brilhado. Talvez você tenha pensado que você está dessa maneira, que você está debaixo do cesto, que você não tem iluminado nenhuma pessoa. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para iluminar vidas. Deus te chamou para iluminar lugares. Deus te chamou para iluminar pessoas. Foi para isso que Ele te chamou. Não foi para você ficar escondido, mas foi para você ficar num lugar onde você pode ser visto, onde você pode manifestar a glória de Deus. É lá onde você precisa estar. E bom, então a luz, ela precisa estar no lugar visível. A luz precisa estar no lugar em que nós conseguimos ouvir, porque nós conseguimos ver. Se a gente apagar todas essas luzes, a gente não vai conseguir enxergar nada, a gente não vai conseguir ver nada. Mas essa luz é necessária para que eu consiga ver o rosto da pastora, para que eu consiga ver o rosto do Lucas, para que nós possamos conseguir ver uns aos outros. Então a luz, ela é necessária e nós precisamos ser luz nesse tempo. Deus tem nos chamado para ser luz nesse tempo. E talvez você está aqui hoje e você não tem se visto como luz. Talvez você está aqui hoje, você está debaixo do cesto. Talvez hoje você não tenha conseguido iluminar pessoas, você não tenha conseguido tocar pessoas, mas Deus te chamou para sair do cesto hoje. Deus te chamou para você iluminar lugares hoje. Diga para o seu irmão, você nasceu para iluminar. Você nasceu para iluminar. Você não nasceu para ser qualquer um debaixo de um cesto. Sabe, de nada serve uma luz debaixo de um cesto. De nada serve. Então você nasceu para você iluminar lugares. E aonde nós precisamos iluminar? Algo que o Espírito Santo falou muito no meu coração. E hoje eu estava pedindo direção para Deus, se realmente era isso que Ele queria me dar. E aí, hoje, uma coisa bem aleatória, mas que me tocou muito no meu coração, tipo, eu fiquei muito feliz. Que eu estava na sala e o menino nem era da minha turma, tipo, para vocês talvez seja algo bobo, mas para mim naquele momento foi algo muito especial, sabe? Porque eu tava muito desesperada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Deus, eu não sei o que falar, por favor, me dá uma luz, literalmente me dá uma luz. E aí ele me deu, e aí veio um garoto que nem era da minha sala, ele sentou do meu lado assim, e ele tinha um broche grandão assim, escrito, você é luz. E eu falei, meu Deus, realmente, eu preciso falar isso. Nós somos luz. E aí eu te pergunto, aonde a luz é necessária? Se eu... Cadê meu telefone? Se eu ligar essa lanterna aqui, vai fazer alguma diferença? Vai fazer você enxergar mais ou enxergar menos? Não vai fazer tanta diferença. Mas agora se eu desligar todas essas luzes aqui e deixar apenas isso aqui, eu vou conseguir enxergar mais, certo? Isso aqui vai mudar mais. Sabe, vai mudar o ambiente, eu vou conseguir ver o rosto do pastor, talvez não da melhor forma possível, como todas essas luzes, mas eu ainda vou conseguir enxergar. E a luz, ela foi chamada para ir para os lugares de escuridão. Muitas vezes nós falamos assim, eu acho que eu vou
vou me mudar, eu acho que eu vou para uma igreja onde não é tão perigoso, sabe? A gente fala isso muitas vezes, mas Deus te chamou para os lugares de escuridão. Você não foi chamado apenas para ir nos lugares de luz, porque lá no lugar de luz você não vai ser necessário. Você vai ser necessário no lugar de escuridão. E se há um lugar de escuridão que precisa de luz, que precisa de você, é em São Simão. Se há um lugar onde a luz precisa brilhar, onde a sua luz precisa brilhar, é aqui em São Simão. Onde jovens perdem as suas vidas todos os dias, é aqui onde nós precisamos brilhar. É aqui, irmão. Então, por que tantas as vezes a gente fala: Deus, por favor, me muda de lugar. Deus, eu quero ir para uma igreja diferente, eu quero ir para uma igreja mais segura, talvez. Para quê? Se é nesse lugar onde você é necessário. Porque a luz não é necessária no lugar que já é iluminado. A luz é necessária justamente no lugar de escuridão. Você consegue entender isso? Então é no lugar de escuridão que a sua luz precisa brilhar. É no lugar onde há dor que a sua luz precisa brilhar, que você precisa proclamar Jesus, que você precisa pregar Jesus, que você precisa pregar o amor de Jesus. É onde não há amor, é onde há dor, é esse lugar que nós precisamos estar. É nesse lugar. Eu admiro muito meus pastores, porque para eles virem para cá, eu creio que eles têm que passar por muitas igrejas, mas foi esse lugar onde Deus colocou eles. Foi esse lugar. E imagine se cada um de nós falássemos: eu vou para outro lugar, eu vou para um lugar mais seguro, eu vou para... Imagine se todos nós, se o pastor dissesse isso. Imagine. Mas ele não diz isso, e ele está aqui. Ele corre muitos riscos de estar aqui, mas ele está aqui porque ele ama Jesus, e nós precisamos ter essa intensidade no nosso coração. Nós precisamos amar a Cristo. Nós precisamos amar a Jesus e levar a Jesus onde é necessário que o Evangelho seja pregado, porque há tantas vidas indo para o inferno, porque talvez eu e você não falamos de Jesus. Há tantas vidas precisando de Cristo, mas talvez nós não abrimos a nossa boca para falar de Jesus quando nós precisamos falar. Então, o que eu quero dizer hoje: seja luz aonde você for. Jesus precisa de você nos lugares escuros. A gente só quer estar bem no lugar de luz. A gente só quer estar nesses lugares. Mas Deus nos chamou para iluminar os lugares escuros, porque são esses lugares que são necessários à glória de Deus. São esses lugares é esse lugar que precisa da manifestação da glória de Jesus. Você consegue entender isso? Glorifique a Deus. É esse lugar em que nós precisamos falar de Jesus. É nesse lugar que nós precisamos amar. É nesse lugar que nós precisamos ser uma igreja. Porque se lá fora as pessoas não conseguem nos ver como uma igreja que ama, eles vão buscar lá fora e olha, eles vão encontrar. Então precisa começar de nós, igreja. Precisa começar de mim, precisa começar de você. Nós precisamos mudar esse ambiente. Quantas vezes nós falamos: eu quero ver São Simão mudado, mas quantos nós a gente às vezes não ora, às vezes a gente não busca, às vezes a gente nem fala de Jesus para ninguém, sabe? As pessoas estão sedentas para ouvir falar de Jesus. As pessoas clamam por pessoas que desejem falar de Jesus. E essa pessoa é eu e você. Essa pessoa é você. É eu e você que temos que fazer isso. Aleluia. E como eu falei, a nossa luz precisa estar bem posicionada. E a pergunta que eu te faço hoje é: onde você está posicionado? Aonde você está posicionado? Você está num bom lugar para estar posicionado? Se pergunte isso. Será que é esse o lugar que Deus quer que você esteja posicionado? Será que talvez você esteja debaixo de uma caixa? Porque Deus não te chamou para estar debaixo de uma caixa. Deus te chamou para alcançar vidas.
Então, fique num lugar bem posicionado. E se você está dentro de uma caixa, saia hoje. Hoje saia dessa caixa. Saia dessa caixa, porque Deus quer te usar. Não cale a sua boca. Não cale a sua boca para falar de Jesus. Não cale a sua boca para orar por vidas. Não cale a sua boca. Porque há pessoas que estão sedentas por ouvir falar de Jesus por nós. Então não cale a sua boca. Não cale a sua boca para falar de Jesus. Não cale a sua boca para orar. Não cale, porque as pessoas precisam de nós. As pessoas precisam de nós. E as pessoas estão caminhando cada dia mais para o inferno, por culpa talvez nossa, porque nós não nos posicionamos, talvez porque nós não falamos, talvez porque nós não oramos, talvez porque nós deixamos de lado o que deve ser necessário. Porque as coisas passageiras, elas passam, como diz o nome, mas há coisas eternas que valem bem mais, e é vidas. Há coisas eternas que vão ficar. E que você precisa se agarrar nessas coisas eternas, porque as coisas passageiras vão passar e você não vai levar isso. Você não vai levar isso. O que você vai levar é vidas. É vidas. E quando Jesus te perguntar quantas vidas você alcançou, quantas vidas você alcançou, quanto você vai falar para Ele? Deus, eu não alcancei nenhuma. Deus, eu não alcancei ninguém. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos transformar São Simão. E a transformação vai vir de nós. Mas nós precisamos buscar por mais de Jesus. Nós precisamos permanecer em Jesus. E muitas das vezes a gente pede... Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos 10. Romanos 10, versículo 13, que diz assim, deixa eu me achar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Bom, muitas das vezes a gente sempre pede para que Deus coloque pessoas, né? A gente sempre ora, Deus, envia uma pessoa para falar de Jesus para aquela moça ali. Às vezes a gente fala, Jesus, por favor, envie alguém para poder ajudar aquela pessoa, para tocar naquela pessoa. Quantas vezes a gente pede isso? Mas já parou para pensar que talvez você pode ser resposta de oração? Às vezes a gente pede tanto para que Deus... Claro, a gente precisa orar sim. Mas quantas vezes nós podemos fazer, mas esperamos que Deus envie outras pessoas, sendo que pode ser o nosso papel? Sendo que talvez você possa orar, em vez de ficar pedindo, Deus, envia alguém para orar. Deus, envia alguém para fazer isso. Deus, envia... Sendo que você deveria fazer isso. Tem coisas que são o nosso papel. Tem coisas que são... para nós fazer. Então, sabe, pare de pedir tanto para outras pessoas, pare de pedir para Deus colocar outras pessoas, sendo que é para o teu papel. Às vezes você vai salvar pessoas que eu não vou conseguir salvar. Às vezes o André vai salvar pessoas que eu não vou conseguir. E talvez você nem precise salvar 100.000 pessoas, talvez você não salve o mundo, mas você vai salvar uma pessoa que vai salvar o mundo inteiro. Mas a gente precisa falar de Jesus. Então, que você possa buscar ser a resposta de oração para onde você for. Que você possa buscar ser a resposta de oração para aquelas vidas que precisam de você. Eu tenho uma série que eu gosto de assistir,
E tem uma menina que se chama Anne, e aí ela faz uma oração, e eu amo essa oração, acho ela muito linda, e toda vez que às vezes eu pego e faço ela é muito linda, que diz assim, Deus, que eu venha levar o amor aonde não houver o amor, que eu venha levar a paz aonde não houver a paz, que eu venha levar a alegria onde não houver a alegria, que eu venha levar a luz aonde não houver a luz. E que nós possamos fazer essa oração, que possamos levar amor nos lugares onde não há amor. E por que a gente fica esperando por tantas pessoas, sendo que nós podemos levar o amor, sendo que nós podemos fazer isso? Sabe? Por que nós não levamos a paz nos lugares que precisam de paz? Por que isso não pode ser nosso? Sabe? Por que nós não vamos ao lugar onde precisa de Jesus? Porque há lugares que precisam de Jesus, e eu creio que São Simão é um lugar desse. São Simão precisa de Jesus, precisa de você, precisa de mim, sabe? E quando eu estava falando, a luz, às vezes quando apaga a luz, houve um apagão. Se todas nós tivermos uma lanterna, né? Cara, essa lanterna, a minha lanterna, a lanterna do pastor, a lanterna do André, a lanterna de todas nós, vai fazer uma grande diferença. E nós precisamos ser assim também. Nós precisamos ligar as nossas lanternas. Nós precisamos ligar as nossas luzes e manifestar a luz de Deus nos lugares onde é preciso manifestar. Sabe, há lugares que precisam de você, há lugares que precisam de Jesus, há pessoas que precisam de Jesus. Então que nós possamos ser essas pessoas que levem o amor onde não há amor, que possamos ser essas pessoas que levem a paz aonde não houver a paz, que possamos ser essas pessoas que levem a alegria nos lugares onde não houver a alegria, porque é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para fazer a diferença. Então vai, faça a diferença, vá e ilumine os lugares onde você for, seja aqui em São Simão, seja na sua escola, seja na sua faculdade, aonde você quer que você vá, que nós possamos iluminar os lugares, que possamos brilhar, porque é isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. E para terminar o último ponto, para que nós possamos ser luz, nós precisamos buscar por uma mente iluminada. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos 12. Romanos 12, 2, que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita de Deus. Bom, se nós queremos ser luz nos lugares onde nós formos, nós precisamos buscar por uma mente iluminada. Porque tudo começa a partir da nossa mente. Se a nossa mente for suja, se a nossa mente for ruim, se a nossa mente só tem coisas horríveis, isso vai transparecer na nossa vida também. Isso vai transparecer quando a gente pregar o evangelho para outras pessoas. A gente precisa buscar por uma mente iluminada. Para a gente conseguir iluminar pessoas, nós precisamos buscar por uma mente iluminada. E eu confesso que não é fácil. Não é fácil buscar por isso, não é fácil buscar por uma mente como a de Cristo. Não é fácil. Porque, como a Daisy falou aqui, né, o mundo ele tenta nos parar, ele tenta colocar coisas na nossa cabeça o tempo todo. E ainda mais na era da informação que nós temos. Nós temos muita informação no nosso telefone, no nosso computador. Então, é muito mais difícil agora poder... sabe, ter uma mente como a de Cristo, mas não é impossível. E nós precisamos buscar por isso. Nós precisamos orar e pedir para que Deus nos dê uma mente como a dele. Uma mente que ama como a mente dele ama. Uma mente que transforma os lugares aonde nós pisarmos. É isso que nós precisamos ter.
Então nós precisamos buscar por uma mente como de Cristo. E buscar uma mente como de Cristo é um processo todo dia. É você tirando os pensamentos ruins e colocando pensamentos bons. É você buscando tirando pensamentos pessimistas e colocando pensamentos otimistas. Colocando confiança em Deus. É falando, talvez tudo possa dar tudo errado na tua vida, mas a sua mente precisa ser uma mente brilhante. A sua mente precisa ser uma mente iluminada. E você precisa buscar por isso todos os dias. Você precisa buscar a Jesus, porque através da palavra nós temos uma mente iluminada. Através do nosso TSD nós temos uma mente iluminada. Mas nós precisamos também batalhar contra a nossa mente. Sabe, quando vier pensamentos ruins, tire esses pensamentos ruins, jogue fora e coloque pensamentos bons, coloque pensamentos de paz, porque se sua mente não for boa, o seu corpo todo não será bom. Sabe? Então que nós possamos buscar por isso. Nós precisamos ter uma mente boa para iluminar a mente das outras pessoas. E nós precisamos buscar por isso todos os dias. Eu queria também que vocês abrissem em Atos 16. Atos 16, versículo 27. Atos 16, versículo 27, que diz assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo aberto as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se. Pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Só tem. Bom, eu gosto muito dessa palavra, porque fala sobre Paulo e Silas. Eles estavam aprisionados, e aí o portão abriu e eles continuaram lá, e o carcereiro, meu Deus, ele tentou, ia se matar, porque ele ficou realmente desesperado. Mas por uma ação de Paulo e Silas, por eles terem uma mente brilhante, pelo que eu vejo, eles têm uma mente muito brilhante, porque eles poderiam ter fugido dali, mas eles continuaram ali. E por eles continuarem ali, a manifestação de Jesus foi estado naquele lugar. Sabe, a família do carcereiro foi batizada. Aquela família encontrou a Cristo. Por quê? Porque eles agiram de uma forma diferente, porque eles foram luz naquele lugar. Então, nós precisamos ser assim, sabe? E sabe o que eu acho mais incrível dessa palavra? É que Paulo e Silas, eles estavam aprisionados, eles estavam no pior momento de todos, mas mesmo assim, eles pregaram a Jesus, eles falaram de Jesus, e é isso que nós precisamos ter, e é isso que nós precisamos buscar, porque mesmo nos tempos mais difíceis e nos tempos mais sombrios, se nós tivermos uma mente iluminada, nós conseguiremos pregar o Evangelho até nos piores momentos, sabe? Então nós precisamos buscar por isso, para ter uma mente iluminada aonde quer que nós formos. Nós precisamos buscar para ter uma mente iluminada, porque independente, que não vai depender do lugar onde você esteja, mas se você estiver ali, o Espírito Santo vai te usar, porque o Espírito Santo gosta de uma mente iluminada, sabe? Ele usa aqueles que têm essa mente, sabe? Então que nós possamos buscar por essa mente. E para terminar, eu queria falar uma frase que é da Margaret Thatcher. Eu não sei falar o nome dela muito bem, mas ela diz assim: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações.
Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Então, tudo começa a partir da sua mente. Se a sua mente for iluminada, as suas ações vão ser iluminadas, os seus hábitos vão ser iluminados, o seu caráter será iluminado e o seu destino também será iluminado.